Então, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Vamos continuar aqui sobre os minerais. Agora vamos trabalhar a parte de mineralogia, tá? Tô juntando as aulas 4 e 5, a gente deixar elas aqui já no ponto para ficar tudo junto, tá bom? Então vamos lá. O que seria a cristalografia? A cristalografia ela é um ramo que fica dentro da mineralogia, tá certo? Que nada mais é do que o estudo da forma externa e do arranjo interno dos sólidos cristalinos e os princípios que governam o seu crescimento, a forma externa e a forma interna. Então, a cristalografia ela é responsável pela como um cristal ele é propriamente dito, ele é propriamente formado, tá, de um mineral. Então, esse cristal ele pode apresenta diversas características, diversas formas, tá? Então, dependendo de como esse mineral ele é formado, nós conseguimos identificar a que tipo desse cristal ele é formado, nós conseguimos identificar qual é o tipo de mineral a qual esse cristal pertence, tá? Além de outras características, tá? Mas vamos lá. Na cristalografia, quando nós pensamos em um cristal propriamente dito, ele é a repetição, a gente tem que falar sobre simetria externa. O que seria simetria externa? Seria a forma com que o mineral ele apresenta sua forma externa, sua estrutura. Quem já viu aquele mineralzinho bem formado, como esse mineral que nós estamos observando aqui na nossa imagem, aqui ao lado, tá? Acho que aqui, tá certo? Mas quando a gente observa esse mineral, eles ocorrem de forma natural, tá? Então, dependendo dessas características, nós conseguimos identificá-lo, tá? Então, essa forma externa, ou seja, a sua simetria externa, ela é a expressão da infinita repetição dos blocos construtivos regulares que existem nos minerais. Esses blocos construtivos a gente pode dar o nome de célula unitária. Se vocês forem ver algum texto em português de Portugal, por exemplo, vocês vão observar o nome célula unitária ou estrutura interna, tá? Mas o primordial, mas o termo assim que a gente usa no português brasileiro é célula unitária, tá? Então, com a repetição essa infinita repetição desses blocos construtivos regulares é que existem as formas dos minerais, tá? E para toda essa parte de simetria, a gente tem que ter um motivo. E o motivo, esse motivo, ele é repetido regularmente como um arranjo de pontos num espaço. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho, tá? A gente consegue observar bem isso daqui, ó. Então, os minerais aqui têm a estrutura de uma forma cúbica, provavelmente por conta de que a minha estrutura interna, meu bloco construtivo, ele apresentava uma estrutura semelhante a um cubo, tá? Uma estrutura cúbica, tá? Então, a repetição desses blocos construtivos vai me dar essa estrutura interna, tá? Mas isso não propriamente dito pode ser dessa forma, como a gente observa aqui, por exemplo. Nossos minerais, eles podem ser formados, por exemplo, um mesmo bloco construtivo, ele pode formar diversas formas diferentes. Por exemplo, lembram lá da halita? A halita, por exemplo, ela apresenta uma estrutura cúbica. A repetição daquela estrutura cúbica daquela forma, por conta da sua composição química, dos seus elementos químicos, vão me formar esses blocos todos cúbicos aqui, tá? Deixa eu ligar aqui. Vão me formar todos esses blocozinhos aqui cúbicos, que vão formar um cristal de halita, por exemplo. Mas a repetição da estrutura interna da halita, por exemplo, ela pode me gerar essas formas aqui bipiramidais, tá? Então eu tenho aqui essa forma aqui, que ela é uma estrutura cúbica, tá? Que a gente vai ver de qual classe ele pertence, qual sistema ele pertence. Mas a repetição desse motivo regularmente me forma esses arranjos internos, essas estruturas. Como, por exemplo, essa estrutura aqui, por exemplo, que eu montei esse blocozinho aqui, ele é formado por uma estrutura cúbica, tá? Então, eu tenho vários cubinhos aqui formando que me gerarão essa forma desse cristal aqui, tá? E além disso, eu posso também ter
repetições de formas cúbicas formando estruturas diferentes, tá? Não tão regulares assim. Isso vai depender muito de como o cristal, de onde e como o cristal ele é formado. Mas para a gente ter essa formação desses cristais, a gente vai apresentar o que seria o motivo. O que seria o motivo? Seria uma parte dessa simetria, seria uma parte da simetria, que quando ela é repetida em um desenho simétrico, ela representa um desenho inteiro. Como, por exemplo, a gente pode observar aqui uma determinada estrutura aqui, uma determinada forma dessa estrutura, se ela for repetida várias vezes, eu vou ter a formação de um desenho, tá? E esse desenho aqui seria o nosso motivo, tá certo? Então, por conta de uma pequena estrutura aqui, que a gente pode observar aqui, se ela for repetida várias vezes, eu tenho a formação desse meu motivo. E se esse meu motivo for repetido várias vezes, como por exemplo aqui, aqui para cima, aqui, eu vou ter a formação de um desenho maior, uma estrutura maior, tá? E para nós observarmos também, temos que ver o conceito sobre célula unitária. O que seria a célula unitária? A célula unitária ela é a menor parte de uma estrutura que pode ser repetida infinitamente para gerar uma estrutura interna. E na célula unitária, eu tenho a minha composição química do meu mineral. Lembra da halita, como a gente falou, que é aquela estrutura cúbica? Então, a halita ela é um cloreto de sódio, é NaCl. Então, dentro da minha estrutura do NaCl, eu vou ter essa repetição completa desse mineral. Mas eu vou passar aqui para vocês um outro slidezinho de um site que eu tenho, depois eu vou colocar para vocês darem uma estudada por lá, tá? Que refere-se bem a esse conceito, tá? Então essa aqui. Por exemplo, aqui, ó. Nós observamos aqui a estrutura da halita, tá? Então a repetição aqui dos elementos químicos formando a estrutura cúbica da halita vai me gerar a estrutura propriamente dita da halita, tá? Então a repetição desses elementos vai me formar essa estrutura cúbica, tá? Mas a partir do momento que eu tenho a minha estrutura cúbica, se a gente fizer uma seção dela, a unidade estrutural dela, que seria a nossa célula unitária, tá? Ela nada mais é do que a repetição mínima do meu conteúdo da minha fórmula química. Então eu tenho Na aqui e o cloro aqui, tá? Então quando nós observamos um pouco mais à frente, vemos que se eu fizer essa junção, essa união dessa célula unitária, desses vários, então eu criei um motivo daqui dessa minha célula unitária, eu consigo desenvolver todo esse processo aqui. Então, a repetição desses blocos aqui vão me formar o meu mineral, a halita, por exemplo. Então, a união dessas estruturas aqui, na formação das ligações químicas, que a gente vai ver um pouco mais à frente, vai me gerar todos esses modelos cristalinos aqui, tá certo? Aqui, por exemplo, é a relação do nosso bloquinho diagrama, uma unidade ou uma célula unitária formada em 3 dimensões. Então, nós conseguimos observar bem que ela é formada nos seus cantos por átomos de cloro, tá? Na parte central das arestas aqui por átomos de sódio, tá? Então, nós conseguimos observar que a união de todos eles vai me gerar toda uma célula unitária, tá? Toda a forma de uma célula unitária. Por isso que a gente observa muito essas formas aqui, como por exemplo essa forma, ou essa forma aqui hexagonal, por exemplo, tá certo? Então, os minerais eles vão ter diversas formas por conta desses arranjos estruturais internos, tá? E a repetição dessa célula unitária, ou seja, desse motivo, eu vou ter a minha formação do meu bloco construtivo que vai me gerar um mineral ou uma estrutura interna diferente, tá? Então, essa é a ideia em si da simetria. Então, a simetria ela vai ocorrer por conta da repetição do motivo que vai me gerar essa simetria externa, tá? Então, eu vou ter formação, por exemplo, de cristais cúbicos formado por conta desse exemplo de uma estrutura cúbica. Eu posso ter sulfeto de ferro, considerado a pirita, ou a própria fluorita também formando essas estruturas cúbicas aqui, tá? Então, nós vamos voltar lá para a nossa aulinha lá. Aqui, bota aqui.
Bem, retornamos aqui. Então, os cristais, na nossa simetria, os cristais eles são formados pela repetição regular nas 3 dimensões, como a gente viu lá no nosso slidezinho atrás, tá? Então, é repetido nessas 3 dimensões por conta de uma célula unitária. Então, nós observamos que aqui, por exemplo, quando nós pegamos o nosso cubinho aqui, se nós repetimos ele nessa direção e nessa direção, nas 3 dimensões possíveis, nós temos a formação de nossos cristais, tá certo? E o retículo cristalino, que representa a repetição ordenada de uma célula unitária, tá? Então, os cristais eles são formados pela repetição regular nas 3 dimensões da célula unitária. Então, o retículo cristalino, que ele também apresenta as características de todo o cristal, ele vai formar a estrutura. Pode ser cúbica, pode ser dodecaédrica, como essa, pode ser hexagonal, como essa daqui, pode ser bipiramidal, de base quadrada, como essa daqui, por exemplo. Então, vários outros modelos eu vou ter por conta da repetição do meu retículo cristalino, tá? E as superfícies limitantes desses meus cristais, ou seja, nos meus planos externos, são consideradas as faces de um cristal. Então, quando eu estiver falando sobre faces de um cristal, é essa daqui, ó. Essa daqui é uma face, essa daqui é uma face, essa daqui é uma face. Esse meu mineral ele apresenta aqui faces no formato quadrado ou cúbico, né? No caso, o formato quadrado, tá? Mas ele pode ter faces no formato triangular, faces no formato prismático aqui, como por exemplo esse modelo aqui, tá? Faces no formato retangular e assim losangular, como por exemplo nesse modelo aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, a simetria nada mais é do que essa repetição da célula unitária nas 3 dimensões, formando o retículo cristalino por conta dessa repetição ordenada de uma célula unitária, tá? Então, por exemplo, as faces do cristal, né? Ele tem relação direta com a estrutura interna e, consequentemente, tem uma relação definida entre si. Geralmente, quando eu tenho uma estrutura cúbica, um formato cúbico, eu vou ter minha forma do meu cristal, ela vai também representar essa forma cúbica. A calcita, por exemplo, ela tem uma forma romboédrica, um pouco de lado. Eu não tenho esse modelo aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês. Ela forma essa estrutura meio que um cubo inclinado assim, a repetição dela é que vai me gerar toda a sua estrutura da calcita, tá? Essa forma repetitiva nas 3 dimensões é que vai formar meu cristal e as faces dos cristais também, tá? Por exemplo, aqui nessa foto do diamante aqui, a gente consegue observar bem essa relação de faces, por exemplo, tá? E seu brilho, tá? Então, mas a simetria, ela trata da repetição de motivos por meio de rotação, reflexão, inversão e translação. Essa relação aqui, a simetria, ela é observada por conta disso. Então, eu vou observar se um cristal ele apresenta um determinado tipo de simetria através desses meios. Rotação, reflexão, inversão e translação. Esse nome, essas 4 opções aqui, esses 4 meios, a gente vai chamar isso de operações de simetria, tá? Que a gente não vai necessitar realizar aqui, porque isso é para uma disciplina específica de mineralogia, mas só para vocês terem noção de como é que os mineralogistas, os geólogos, os engenheiros de minas e até vocês mesmos que queiram aprender um pouco podem encontrar os minerais ou encontrar simetrias dos minerais através dessas operações de simetria, tá? Mas como nós podemos observar a simetria? A simetria elas podem ser observadas com relação a um ponto, por exemplo, com relação a uma linha ou com relação a um plano, tá? Então, pode ser por forma de um plano, aqui como esse, por forma de uma linha que a gente atravessa todo o cristal, por exemplo, ou através de um ponto que a gente vai observar se ele apresenta esse ponto ou não, tá? Depende de como a gente for observar, mas
Isso aqui a gente vai ver um pouquinho assim em forma de slides para tentar mostrar isso para vocês, tá? Então, com relação ao plano uma simetria com relação ao plano, por exemplo, quando utilizamos um plano, nós falamos de planos de reflexão, como se fosse um espelho, por exemplo, tá? Então, quando um plano imaginário pode ser passado através de um centro de um objeto e dividindo em duas metades idênticas. Então, quando é que eu vou ter um plano de reflexão? Quando eu tiver um plano imaginário que ele pode ser passado através do centro do objeto, dividindo em duas partes idênticas. Vamos lá tentar observar isso daqui. Se eu tenho esse meu modelo aqui, ó, esse meu modelo hexagonal, vamos ver se eu consigo observar um plano nele. Então, se eu tiver, e vocês conseguirem tentar imaginar comigo, se eu tiver, por exemplo, um plano, imagine que eu tenho um plano que ele corta por essa linha e atravessa aqui. Vocês vão concordar comigo que esse plano, esse lado aqui, vai ser idêntico a esse. Então, ele vai cortar ele no meio. Então, eu consigo observar como se fosse um espelho de reflexão. Na nossa imagem aqui, nós conseguimos observar bem isso. Então, toda vez que eu conseguir cortar esse meu plano e dividir meu modelo, meu cristal no meio, e eu conseguir observar ele como se fosse um espelho, a forma de um espelho, por exemplo, eu tenho um plano de reflexão. Da mesma forma, eu consigo observar também nessa estrutura. Se o meu plano atravessar ela bem aqui no meio, o meu plano, eu consigo observar um plano de reflexão. Esse plano aqui ele está refletido desse lado, então eu consigo observar essa reflexão desse plano aqui, tá? Então, a gente consegue observar um plano de reflexão dessa forma, tá? Como consequência, se uma das duas metades é removida, ela pode ser substituída por um espelho. Tá? Então a gente tem que sempre tentar imaginar isso. Tá? Internacionalmente ela é considerada como M, mas isso a gente não vai entrar em tantos detalhes assim. Tá bom? Uma eixo de rotação, ou seja, com relação a uma linha, por exemplo, eu consigo observar se eu tenho, se eu posso ter um eixo de rotação. E o que seria esse eixo de rotação? É uma linha imaginária através do cristal, em torno do qual pode-se girar o cristal, que se repete em si mesmo na aparência 2, 3 ou mais vezes durante uma rotação completa. Como é que a gente pode observar isso? Essa linha imaginária, quando eu giro o cristal e eu consigo observar isso, eu posso ter eixos que vão me apresentar que podem ser binários, eixos que podem ser ternários ou trigonais, eixos quaternários ou eixos sexários ou cenários, ou hexagonais. Mas a gente vai ver isso aqui com exemplo aqui com dois modelos, tá? Vamos ter um exemplo aqui de um eixo hexagonal, quer dizer o quê? Quando eu observo, imaginem que eu tenho um eixo aqui no meu dedo aqui, ó. Eu quero que vocês tentem observar mais próximo ali, vai ser um pouquinho difícil que eu deixei muito pequeno, mas se vocês observarem aqui, ó, eu vou observar aqui o meu 34. Tem um númerozinho aqui redondo aqui dentro, tá? Então, quando eu girar aqui, fizer a rotação de 360 graus aqui, eu vou observar que meu eixo, eu vou observar a mesma face repetida 6 vezes. Então, vamos lá. Eu vou observar uma vez, esse aqui 2 vezes, esse 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Então eu tenho um eixo hexagonal porque eu consigo observar as faces do meu cristal aqui, do meu modelo aqui, 6 vezes. Então eu tenho um modelo aqui que ele apresenta um eixo de rotação hexagonal. Vamos ter um exemplo aqui de um eixo de rotação aqui quaternário ou tetragonal. Então a gente vai observar a mesma face 6 vezes. Estou observando aqui essa face, então vamos lá. Vou observar a primeira face, segunda face, terceira face, quarta face. Então, nesse meu eixo que entra aqui e sai aqui, ó, eu tenho um eixo de rotação tetragonal ou quaternário, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente vai ter eixos binários, trigonais, tetragonais e hexagonais, tá? São os exemplos da simetria. E por que eu tenho só esses modelos, professor? Por que com relação à linha, esses eixos? Porque para a formação de estruturas sólidas, estruturas cristais, por exemplo, eu só vou conseguir observar
se eu tiver 2, 3, 4, 6. A 5 eu não consigo formar sólidos, não é possível formar sólidos completos, tá? Através de dedução geométrica sim, mas na natureza eu não consigo observar a estrutura de nenhum cristal com eixo de 5 lados, tá? De 5 faces, tá bom? Então não tem como ter esses modelos aqui, eles não geram, eles não apresentam uma estrutura cristalina definida com relação a essas eixos de rotação de 5, 7 ou superiores, tá? Lembrando que da repetição é necessária a geração de um retículo cristalino, e nenhum retículo cristalino é formado em nenhuma dessas faces com 5 lados, tá? E o outro exemplo seria com relação ao ponto. E nessa relação do ponto eu vou ter um elemento chamado elemento de simetria, chamado centro de simetria. Então a gente viu sobre os elementos de simetria, plano de simetria, plano de reflexão, eixo de rotação e centro de simetria. E como é que eu consigo identificar isso? Através das minhas operações de simetria, tá? Então, o centro de simetria seria o quê? Imaginem que eu tenho vários pontos interligando, como eu estou observando aqui no meu slide. Eu observo que um ponto de uma face que está desse lado, ele interliga diretamente com essa, passando no centro. Se eu fizer isso com todos os meus lados, eu vou observar que as linhas que vão se unir, eles vão chegar a um ponto, um determinado ponto. Então, se através da união desses pontos eu observar que elas podem se unir, eu tenho o meu centro de simetria. E o centro de simetria ele só existe quando uma linha imaginária pode ser passada de um vértice da superfície de um cristal através de seu centro, achando-se sobre essa linha e a uma distância igual, além do centro, um vértice semelhante, mas invertido. Tá? E como é que a gente vai conseguir observar isso? Se eu pegar, por exemplo, pessoal, esse meu modelozinho cristalino aqui, esse prisma aqui, hexagonal, se eu fizer um giro de 180 graus nesse meu eixo aqui, ó, ele vai apresentar a mesma forma. Se eles apresentarem a mesma forma, toda vez que a gente for observar isso, eu tenho um centro de simetria. É um exemplo mais simplificado, tá? Nesse exemplo aqui também da mesma forma, se eu pego ele e giro ele 180 graus, ele vai apresentar a mesma forma tanto em cima quanto embaixo. Então também tem o meu centro de simetria, tá? E outras formas também. Muitos modelos, tipos de sistemas aqui como esse, eles apresentam centro de simetria, mas outros não apresentam, tá? Mas isso a gente não vai ter tanto essa relação de diferença, tá bom? Mas isso é como a gente consegue identificar esses elementos de simetria. Então, lembrando sempre que quanto mais elementos de simetria um mineral tiver, tá certo? Um cristal ou um mineral tiver, maior eu vou apresentar uma maior simetria, ou seja, eu vou ter uma alta simetria. E quanto menor quantidade de simetrias, por exemplo, de elementos de simetria, minha simetria vai ser mais baixa. Os meus cristais só vão apresentar simetria baixa, tá? Sempre bom lembrar desse detalhe, tá? Que a gente vai usar nas outras aulas. Aqui são exemplos de operações de simetria que nós utilizamos para se encontrar os elementos de simetria. Então, o primeiro aqui é o plano de reflexão, tá certo? Ou seja, então, se eu tiver um espelho aqui, eu consigo observar. Eu também tenho a rotação que eu consigo observar, tá? Então, eu tenho uma formação do meu plano, pode ser por rotação, pode ser por rotoinversão, que eu posso, através desses três tipos aqui, eu consigo observar bem se meu mineral ele pode apresentar simetria, que tipo de simetria ou não, tá? Aqui são exemplos de... Quando a gente fala sobre simetria, então, desde da criação da mineralogia em si, nós estudamos sobre os sistemas cristalinos, tá? Da criação da cristalografia, desculpa. Nós estudamos sobre os sistemas cristalinos. Através da identificação desses sistemas cristalinos, que a gente pode identificar, nós observamos que através de três eixos, tá? Um eixo A,
eixo B e eixo C. Através das distâncias desses ângulos, do tamanho desses ângulos, do tamanho dessas dimensões, desses eixos aqui, e o ângulo entre eles, eu consigo identificar os meus sistemas cristalinos, tá? Se a gente for lembrar, é só imaginar um eixo como está a mão aí. Então, tem um eixo C, um eixo A e um eixo B, tá certo? Dependendo da forma do ângulo entre eles, assim, ou do ângulo entre eles aqui, tá certo? Do ângulo entre eles, ou mesmo do tamanho deles, eu vou ter sistemas cristalinos diferentes. E a gente vai ver essa relação aqui, tá? Bem, os sistemas cristalinos, de acordo com a sua simetria, eles podem ser divididos em 7 sistemas, tá? Se vocês forem ler alguma bibliografia em inglês, pode ser que apresentem 6, mas aqui a gente considera como 7, tá? No Brasil. Então, eu tenho os sistemas triclínico, monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, trigonal, hexagonal ou isométrico ou cúbico também, pode ser considerado como isso, tá? Cada um deles vai ter uma diferença, tá? Por exemplo, nos eixos, o que é que eu tenho aqui em relação aos eixos? Nos meus eixos eu tenho que, quando o meu eixo A é diferente de B e é diferente de C, quer dizer o quê? Ele tem tamanhos diferentes, ou seja, todos os meus 3 eixos apresentam tamanhos diferentes e eles apresentam ângulos. Imaginem, o ângulo alfa é o ângulo entre o eixo C e o eixo B. O ângulo beta é entre o eixo A e o eixo C. E o ângulo gama, aqui, ele é entre o eixo B e o eixo A. Quando todos esses ângulos forem diferentes de 90 e os meus distâncias, o tamanho dos meus eixos também forem diferentes, eu tenho um sistema cristalino do tipo triclínico. É sempre bom observar isso, tá? O sistema monoclínico, ele é, nos seus eixos, ele é semelhante, ou seja, todos os eixos apresentam tamanhos diferentes, tá? Mas nos ângulos entre eles, então, o ângulo alfa, ou seja, o ângulo entre C e B, e o ângulo θ, aqui o ângulo gama, entre A e B, eles são iguais a 90, ou seja, eles são retos. E o ângulo beta aqui, entre A e C, ele é diferente de 90. Ou ele pode ser maior que 90 ou menor que 90, tá? Então, quando ele tiver essa relação, ou seja, 2 ângulos retos e um que ele pode ser agudo ou obtuso, maior, tá? Então, eu tenho um sistema do tipo monoclínico, tá? Se a gente fosse imaginar esse modelo aqui, que ele é do tipo tetragonal, que a gente vai ver ali, ele fosse um pouquinho mais inclinado aqui, ele era do tipo monoclínico, tá? Então vamos ver o ortorrômbico. O ortorrômbico ele se assemelha nas distâncias entre os eixos do monoclínico ou triclínico, tá? Mas ele apresenta todos os seus ângulos iguais a 90 graus. Ou seja, eu tenho ângulos retos em todos os meus ângulos. Aqui, nesse lado, entre A e B, entre A e B, entre A e C e entre C e B, tá? No meu tetragonal, eu vou ter 2 eixos de tamanhos iguais, ou seja, se a gente for observar aqui, quer dizer o quê? Imaginem que o meu cubo aqui, meu prisma aqui, ele apresenta o eixo C, ó. Imaginar a nossa mão aqui. O eixo C está onde? Nessa linha aqui, ó. O eixo C. O eixo A, ele está onde? Está nessa direção aqui, ó. Nesse lado aqui. E o meu eixo B, ele vai estar onde? Nessa outra direção aqui, ó. Então, se eu observar aqui meus dedos aqui com ele aqui, eu consigo observar os sistemas cristalinos aqui. Esse aqui ele é um modelo do sistema cristalino do tipo tetragonal. Por quê? Porque se eu observar ele aqui, girar ele nessa posição, eu vou observar que meu eixo aqui, o eixo A e o eixo B, eles apresentam o mesmo tamanho. A1 seria o eixo A, A2 seria o eixo B, tá? Como eles são iguais, eu posso chamar ele de A ou B, tá? Então vai ter igual. Só que o meu eixo C, que é esse meu eixo maior, ele é diferente, ou seja, ele é maior. Ele pode ser tanto maior quanto menor. Quando ele é maior, ele vai ter essa forma aqui de um
um prisma aqui de base quadrada, tá? Então a gente consegue observar bem essa forma aqui, tá? E porque todos os ângulos deles são de 90 graus, então a gente consegue observar que o ângulo entre os eixos aqui desse corpo aqui, ele é de 90 graus. Então eu vou ter essa relação do meu ângulo do meu sistema cristalino tetragonal dessa forma. Então eu tenho dois eixos que apresentam tamanhos iguais, mais um eixo C, que é um eixo maior, ele apresenta diferente seu tamanho. Pode ser tanto maior quanto menor, mas a característica dele é que todos os ângulos entre eles são de 90 graus. No meu trigonal, ao contrário desses outros que eu falei aqui, do isométrico que eu vou falar, ele apresenta quatro eixos, tá certo? O que seriam esses quatro eixos? Seriam quatro eixos separados aqui por um ângulo de 120 graus, tá? Então, nesse meu eixo aqui, deixa eu fazer um traçado aqui com a caneta. Nesse meu eixo aqui é como se eu tivesse... Imaginem que ele está em plano, que seria esse plano aqui, ó, tá certo? Então, o meu eixo C ele estaria aqui no centro, tá? Então, eu teria um ângulo... Imagine a junção tríplice, como a gente falou. Então, o meu eixo ele seria mais ou menos dessa forma, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui de 120 graus, desculpa a letra que eu estou usando esse mouse aqui, é ruim demais, tá? Então eu vou ter três eixos de ângulos de 120 graus, tá? Então eu tenho o eixo A1, nossa senhora, A2 e A3, tá? Então todos eles vão apresentar ângulos de 120 graus, tá? E aqui no centro eu vou ter o meu eixo C, tá? Aqui no centro eu vou ter o meu eixo C, tá? Imaginem esse ângulo aqui sendo esse aqui, tá? Então eu tenho um eixo passando aqui, um eixo passando aqui nesse eixo e um eixo passando aqui nesse centro, tá? E aqui no centro dele é o eixo C. Se a gente for virar aqui, é esse eixo maior, tá? Se eu virar ele nessa posição, eu vou ter um eixo aqui, um eixo A1, um eixo A2 e um eixo A3, tá? Separado por ângulos de 120 graus, tá? Da mesma forma, a gente vai ver essa mesma característica aqui no hexagonal, tá bom? Então, já para a gente trabalhar os dois aqui, a gente vai ver essas diferenças entre eles, tá? Então, no meu trigonal, todos esses tamanhos desses eixos, eles vão apresentar ao mesmo tamanho, A1, A2 e A3. Diferentemente do C, que vai apresentar um tamanho diferente, pode ser menor ou pode ser maior. Nesse caso aqui, desse nosso exemplo, ele é maior, tá? Então, no ângulo de 90 graus, por exemplo, aqui, ó, entre o eixo C e os eixos A, por exemplo, eu vou ter ângulos de 90 graus no meu trigonal. Mas os eixos aqui entre os A's, que a gente vai chamar eles de gama, tá certo? Vão ter ângulos de 120 graus, tá? Então, eu vou ter eixos aqui de ângulos de 120 graus. Diferentemente do hexagonal, que apresenta as mesmas características do trigonal, mas o seu eixo aqui entre os ângulos A, entre os A1, A2, A3, tá? Eles vão ter ângulos somente de 60 graus, tá? A gente vai ver isso mais à frente nos bloquinhos mais bem definidos, tá? E o isométrico, como a gente pode falar, ou cúbico, ele apresenta todos os seus eixos com o mesmo tamanho. A gente vai apresentar A1, A2, A3, tá certo? E todos os seus ângulos aqui, beta, alfa e gama, vão ser com 90 graus, tá? Vamos observar isso mais à frente, um pouquinho mais de detalhe, tá? Os sistemas cristalinos, eles são definidos em função do tipo de simetria presente no arranjo cristalino. Sempre lembrando que quanto maior a minha simetria, mais alta será ela, ou seja, mais alto o seu grau de simetria. Então, vai depender muito do seu arranjo cristalino, como por exemplo aqui nesse mineral aqui, tá? Ou no cúbico, por exemplo. O grau de simetria existe no arranjo cristalino de um dado mineral é sempre igual. O grau de simetria existente no arranjo cristalino de um dado mineral é sempre igual, tá certo? Ou seja, o meu mineral ele sempre vai apresentar o mesmo grau de simetria. Se eu tiver um alto grau de simetria, então esse meu mineral vai apresentar, todos os minerais dele vão apresentar
várias e vários elementos de simetria. Então, eu posso apresentar 3, 4 tipos de, por exemplo, eixos de rotação, planos de simetria e um centro de simetria, tá? Embora, né, suas faces externas dos cristais não necessitam sempre de ser as mesmas, tá? Por exemplo, a pirita aqui, ele apresentou uma forma que ela tem uma alta simetria, que ela é como se fosse a dodecaédrica aqui, mas ela também pode apresentar dessa outra forminha aqui, tá? Então, dependendo, os cristais sempre vão apresentar formas semelhantes. Todos os minerais vão apresentar as mesmas quantidades de elementos de simetria, mas as formas dos cristais nem sempre vão ser as mesmas, tá? Por exemplo, no meu sistema isométrico aqui eu apresento 4 formas, ou seja, 4 formas que o meu sistema isométrico ele pode ser expresso. A forma cúbica, lembrando aqui, ó, eixos A, B e C, A1, A2 e A3, ou mesmo considerando A, B e C, apresentam o mesmo tamanho, tá certo? Mesmas características. Esse outro exemplo aqui também apresenta as mesmas características. Lembrando, ó, esse daqui ele não é do sistema isométrico, ele é de outro sistema que a gente vai ver mais à frente. Mas se ele tivesse o mesmo tamanho que essa diferença aqui, ó, esse mesmo tamanho aqui fosse aqui, ele seria do sistema isométrico, tá? Que esse aqui é um octaedro, tá certo? A gente consegue observar aqui as suas faces, então... Aqui um dodecaedro, a gente consegue observar também, ele faz parte do sistema isométrico, ou seja, os seus eixos eles apresentam o mesmo tamanho, tá? E essas 3 formas aqui combinadas vão gerar também esse modelo aqui, tá? Que gera também uma forma cúbica, tá? Mas esses modelos aqui eles vão me gerar um modelo do tipo do sistema isométrico, tá? Quais são as características do sistema isométrico? A, B e C, ou A1, A2 e A3 apresentam o mesmo tamanho, todos eles são iguais, e os ângulos entre os seus eixos eles são iguais a 90 graus, ou seja, são ângulos retos. No meu sistema hexagonal e trigonal, tá? Eles apresentam as mesmas características, tá? Então, eles apresentam um eixo C com tamanho diferente, mas os eixos A1, A2 e A3, dentro dos hexágonos e dos trigonal e hexagonal, eles vão apresentar tamanhos iguais, mas esse eixo C apresenta tamanho diferente. E os ângulos entre eles, no trigonal, ele vai ser no hexagonal, no trigonal ele vai ser de 120 graus, tá? E no hexagonal ele vai ser de 90 graus, de 60 graus, tá? Vai ter essas diferenças entre eles, tá? E entre o eixo C e os outros eixos aqui vai ter um ângulo de 90 graus, tá bom? Então essas são as diferenças entre esses dois, hexagonal e no tipo trigonal, tá? Do sistema ortorrômico e tetragonal também posso observar vários tipos. Esse aqui é do sistema ortorrômico e esses aqui do sistema tetragonal, tá? A gente consegue observar aqui, por exemplo, no ortorrômico, o que é que eu tenho? Todos os 3 eixos, ou seja, o eixo A, eixo B e o eixo C, apresentam tamanhos diferentes. Então, o eixo A aqui, nesse modelo aqui, ó, que é esse azul aqui mais escuro, ele apresenta um tamanho menor do que essa face rosada aqui, tá? Que é o eixo B, tem um tamanho maior, e aqui entre o eixo C, ele apresenta também um tamanho maior ainda. Mas todos eles apresentam ângulos de 90 graus, tá? Nesse modelo aqui, do mesmo jeito, ó, a face B aqui, o tamanho do eixo B aqui é bem grande em relação ao eixo A. O eixo A ele é bem pequenininho aqui, se a gente for cortar ele aqui, ó, o eixo A é bem pequenininho. E o eixo C aqui maior do que eles, tá? A gente consegue ver bem essa diferença. Já no tetragonal, por exemplo, todos os seus eixos apresentam ângulos de 90 graus, mas o eixo A e B apresentam tamanhos iguais e o eixo C, que é daqui para cá para baixo, ó, ele apresenta tamanhos diferentes, tá? Um tamanho maior, tá certo? Geralmente é maior. Pode ser menor, pode, mas geralmente ele é maior, tá? No tetragonal. Já no sistema triclínico e monoclínico, que são os sistemas que apresentam mais baixa simetria,
pouquíssima simetria, somente o triclínico só apresenta um centro de simetria, tá? Eles são diferentes em todos os seus tamanhos, ou seja, os eixos apresentam tamanhos diferentes, o eixo A, do eixo B e do eixo C, tá certo? E os ângulos entre eles no triclínico todos são diferentes de 90, ao contrário que no monoclínico, entre os ângulos entre C e B e A e B são de 90 graus, mas o ângulo entre A e C ele é diferente de 90 graus, geralmente pode ser maior que 90 graus ou menor que 90 graus, tá? Então, isso aqui é para a gente observar quais são as características de todos os sistemas cristalinos. Então, nós temos 7 sistemas cristalinos. Nós temos isométrico, de mais alta simetria por de mais baixa simetria. Então, tem um isométrico, hexagonal, trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico, tá bom? Bem, pessoal, e é isso. A gente vai encerrar aqui sobre os sistemas cristalinos, tá certo? Sobre a cristalografia. E a partir daí nós vamos iniciar agora as aulas sobre princípios sobre cristaloquímica, tá? Então a gente se vê na próxima aula, tá bom?